Tá bom, queridos? Provérbios 4, quem achou? Maravilha. Versículo 23 diz assim. Pode projetar os versículos, viu, querido? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu queria que os irmãos repetissem esse versículo juntos, amém? Juntos, para que a gente possa gravar esse versículo. Você vai sair daqui com esse versículo gravado. O que está escrito em Provérbios 4, 23, vamos lá? 1, 2, 3, já. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Querido Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo aqui presente, com aqueles que serão alcançados e estão sendo alcançados pela internet, por este meio de comunicação. Que a tua palavra vá ao encontro, trazendo cura e restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu vou começar hoje uma série com o tema Guardando as Emoções. Amém? Guardando as emoções. Em Provérbios 4, 23, o homem mais sábio que já existiu, ele deu um conselho. E qual conselho foi? Sobretudo que se deve guardar. A palavra sobretudo significa acima de tudo. Se você tiver que guardar apenas uma coisa na tua vida, dentro de você, guarda o teu coração. Ele disse que do coração procedem as saídas da vida. Jesus confirma isso quando ele diz que tudo que o homem ingere é de fora para dentro e não faz mal. Na verdade, ainda que faça, tem medicamento. Mas o que é pior não é o que vai de dentro para fora, mas o que sai, vai de fora para dentro, mas o que sai de dentro para fora, porque é de dentro que saem as coisas ruins. Queridos, quando Salomão diz, guarda o teu coração, a expressão coração pode ser trocada por alma. E alma são mente, emoções e vontade. O que é alma? Pois bem, a alma é a mente, as emoções e a vontade. Quando ele diz, guarda o teu coração, ele está dizendo, guarda a tua mente, guarda as tuas emoções e guarda as tuas vontades. Como o tema é guardando as nossas emoções, eu quero me focar nesta expressão, guarda as tuas emoções. Praticamente tudo em nossa vida começa pelas emoções. O teu casamento, o teu namoro, talvez a tua vocação ministerial, tua vocação de emprego, uma série de outras coisas, tudo na sua vida começou primeiro através de uma emoção. Olhe para mim, pastor, o que é emoção? Eu vou te explicar. Emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional competente. Ou seja, a emoção está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. O que é emoção? Emoção é tudo que vem de fora e que mexe com você e que no mesmo instante lhe provoca uma reação, seja ela agradável ou desagradável. Agora, por que o homem mais sábio que já existiu disse, guarda as tuas emoções, blinda elas, protege elas? Porque este homem sabia do perigo que era não proteger as suas emoções. Tanto é que ele caiu na armadilha. Mais na frente, Salomão, ele se corrompeu, amando mulheres que não era para, gostando na verdade de mulheres que não era para gostar. Mas ouça isso, escute por favor. Uma coisa muito importante, quem deve guardar as suas emoções é você e não Deus. A gente ora e diz, Senhor, guarda as minhas emoções, mas na verdade a Bíblia diz que quem tem que guardar as tuas emoções é você. Por que é que Salomão disse, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração ou as tuas emoções? Ouça por favor.
porque ele foi usado por Deus, e ele sabia, óbvio que por uma revelação ele escreveu isso, divina, que o adversário sabe, o diabo sabe que a emoção é a porta por onde entram as coisas. A emoção é a porta por onde entra tudo na sua vida, e é a porta por onde entra coisas que te levam a ter atitudes boas ou ruins. O adversário, sabendo disso, ele fica de olho nas tuas emoções, ele mira nas tuas emoções 24 horas por dia. A Bíblia, bota Romanos 8,14, a Bíblia não diz que nós podemos ser guiados pelas nossas emoções. A Bíblia diz, em Romanos 8,14, que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Olhe para mim, o homem natural aí fora, que não serve a Deus, você quando não servia a Deus, era guiado por suas emoções e sentimentos. Qual a diferença? Daqui a pouco eu falo a diferença de emoção para sentimento. Quando você entrega a vida a Jesus, você não pode mais ser guiado por emoções, nem por sentimentos, porque a Bíblia diz que só é filho de Deus, não quem frequenta uma igreja evangélica, não quem carrega uma Bíblia, não quem tem um cargo. A Bíblia diz que só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, se as tuas emoções te guiam, você ainda não é filho de Deus. Você pode ser qualquer coisa, mas filho de Deus, a Bíblia diz que você não é. Por conta disso, nós devemos guardar, blindar, vigiar, cuidar e submeter as nossas emoções ao Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. As suas emoções é como desculpe a comparação, é como um cavalo, tá? Um cavalo selvagem. Você tem que entregar ela nas mãos do Espírito Santo, para ele domar essas coisas, porque senão você faz besteira, irmão, e não faz pouca não. Escute, as emoções são necessárias e são normais, porque somos seres humanos. Porém, na maioria das vezes, elas são carnais. Em Romanos 8, volta um pouquinho para o versículo 9. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Escute, vamos entender que estar na carne, biblicamente aqui, é ser guiado por emoções. Quando Paulo escreve e diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora bota o versículo 13. Ele está dizendo: vocês não são guiados pela emoção, mas pelo Espírito. Agora o 13: porque se viverdes segundo a carne, ou seja, se vocês forem guiados pelas suas emoções, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito vocês mortificardes as obras do corpo, porque o corpo só faz o que a alma pede. Quem está entendendo isso? O corpo faz o que a tua emoção pede para fazer. Então, preste bastante atenção no que eu vou falar. Jeremias 17, se puder projetar também, versículo de número 9. Deus usa o profeta Jeremias para dizer que o coração ou as emoções, elas são enganosas. Olha o que ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Agora, o que Jeremias está dizendo? Que o teu coração, ele é impetuoso, o teu coração te engana, as tuas emoções te enganam. E eu preciso fazer uma pergunta à igreja, preste atenção. Todas as pessoas que matam alguém, é porque já eram assassinas ou assassinos? Não. Todas as pessoas que abandonam seus lares e suas famílias, é porque elas já eram irresponsáveis? Não. Todas as pessoas que abraçam um projeto precipitadamente, de forma errada, que entram em um casamento errado, num projeto errado, numa sociedade errada, é porque elas já eram pessoas irresponsáveis? Não. Existem pessoas de bem, mas que em um ímpeto puxou uma faca e matou alguém. Em um ímpeto apertou o pescoço. Eu disse que era para vir hoje, que Deus queria falar. Em um ímpeto emocional, destruiu a sua vida.
O diabo sabe disso, então ele mira na tua emoção. E hoje só é o primeiro dia, você vai ver o que Deus vai falar. Gente está sendo destruída dentro da igreja, porque não está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Escute isso, preste atenção. Tem gente que abandonou o seu lar, não é porque era irresponsável não, em um ímpeto de emoção, porque emoção pode ser coisa boa ou ruim. A gente acha que emoção só é coisa boa, não. A emoção pode te levar a ter sentimentos bons ou ruins. Preste atenção. Muita gente abraça um projeto, não é porque é responsável não, é porque na hora da emoção ele abraça o que não era para abraçar. Escute isso. No momento de emoções confusas, desorganizadas, o adversário entra, o adversário fala, e o adversário até usa a gente. Pegou o que eu falei? Em um momento de emoções confusas e desorganizadas, o diabo entra pela porta da emoção. Ou você não lembra de Pedro? Eu não vou falar sobre isso hoje não. Pedro chama Jesus e disse: não, mestre, tu não vai morrer não. Foi um momento emocional de amor, mas o diabo aproveitou para usar ele, porque o diabo entra através das portas das emoções. Se você estiver escrevendo, escreva isso: antes de qualquer coisa, Satanás mexerá no teu emocional, e tudo que ele mexer ao redor é para atingir o teu emocional. Não, pastor, é o meu espiritual. Você não entendeu. Para chegar no espiritual, primeiro ele tem que mexer no teu emocional. Guarda isso. Tudo que o diabo faz, primeiro mexe no teu emocional, e aí ele consegue atingir o teu espiritual. Presta atenção. O diabo fará de tudo para te ferir, porque ferindo você, ele consegue talvez mexer na tua vida espiritual. O diabo fará de tudo para te traumatizar. Olhe para cá. Esses dias eu vi uma reportagem, eu me esqueci agora, o percentual de crianças que estão sendo estupradas é alto. Por que você acha isso? Olhe para cá. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se estuprar uma criança, não é o corpo só, é o emocional que ele quer atingir. E ele estuprando uma criança, principalmente usando um bandido, né? Porque isso é um bandido, de um pai, que isso não é pai, é um monstro, ou um tio, ou um avô, alguém perto, vai ser pior ainda. Porque o diabo diz assim: não, eu firo a emoção e eu traumatizo ela para sempre. Eu traumatizo ele para sempre. E até para encontrar Jesus ele vai ter dificuldade. Percebe? O diabo fará de tudo para te fazer precipitar. O diabo fará de tudo para te fazer errar, para você carregar o peso do teu erro e se condenar para sempre. O diabo fará de tudo para fazer você comprar o que não era para comprar, para fazer você cair no que não era para cair, para fazer você tocar no que não era para tocar, para fazer você ouvir o que não era para ouvir, para fazer você abandonar o que não era para abandonar. O diabo usa a porta da emoção para isso. Ouça, tudo começará com uma palavra que você vai ouvir. Tudo começará com um olhar que você vai perceber. Tudo começará com um pensamento que você vai ter. Tudo vai começar com uma impressão que vem de fora, ou com uma atitude de alguém. E isso o diabo vai usar para mexer nas tuas emoções. Presta atenção. Se você não guardar as tuas emoções, o diabo fará festa na tua alma. Você não vai ficar em igreja nenhuma, você não vai ficar em casamento nenhum, você não vai ficar em emprego nenhum, você vai abandonar tudo que Deus botou na tua mão, você não vai ter firmeza, você vai parecer um bambu que balança para lá, mas só que um bambu podre que quebra, porque você não tem estrutura, não tem firmeza. O diabo sabe, então o que é que ele faz? Ele vai usar pessoas que dão lugar a ele para tentar mexer nas tuas emoções. Se você não guardar as tuas emoções, qualquer demônio terá acesso a elas. Escute. E o que é que o diabo vai fazer? Ele vai tocar nas tuas emoções e consequentemente vai te conduzir a uma tragédia.
eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é que mexe com você? O que é que mexe com você? Uma palavra? Um olhar? Uma humilhação? Pastor, quando alguém me humilha, meu amigo, não presta não. Tem gente que sabe lidar com isso. Pastor, quando alguém me olha, sabe, diferente, eu já faço assim. Não aguento. Pastor, uma palavra, se disser uma palavra, cá meu dia, olhe para cá. O diabo sabe o que mexe com você, e é isso que ele vai usar para mexer com você. Você está entendendo? Alguém está entendendo? Ele sabe o que mexe com você, e ele vai usar o que mexe, ele vai explorar. Se tu não aguenta receber um rabo de olho, ele vai usar uma turma endemoniada para passar rabo de olho em você. Preste atenção. Satanás usa palavras para mexer nas suas emoções. Agora olhe para mim, e é muito importante o que eu vou falar. Pastor, é ensino isso aqui, amém, irmão? É ensino. Escute isso. Pastor, o diabo só usa a palavra para me depreciar? Não, ele também usa para te exaltar. Porque a tua emoção pode jogar para o sentimento bom ou ruim, não importa, desde que ele te derrube, é o que importa. Eu me lembro de um homem de Deus que acabou de pregar. Alguém está comigo nesse culto? E quando ele desceu do púlpito, uma irmã veio correndo e disse: pastor, que palavra, que coisa tremenda. E começou a exaltar ele, exaltar. Ele disse: pare, o diabo já fez isso, irmã. Porque a fraqueza dele era essa. Quando ele terminou, que viu o que Deus fez, o diabo começou a soprar no ouvido: você é o cara. E ele repreendeu na hora. Aí o diabo percebeu que ele repreendeu, e quando ele desceu, o diabo usou alguém, porque sabia que ele era tendencioso a se exaltar. Então o diabo diz: é o caminho da queda, não é eu dizer que ele foi ruim, é eu dizer que ele foi bom demais. E daqui a pouco ele para de depender de Deus, e daqui a pouco eu começo a derrubá-lo. O diabo usa qualquer porta aberta que tiver, mas hoje a gente vai fechar na cara dele. As ações do diabo, ele usa pessoas para ter ações para te ferir ou para te desgastar, para fazer você se precipitar. Ele usa os seus pensamentos para você olhar para você mesmo e permitir que palavras que você ouviu entrem no teu coração. Jó capítulo 1, se puder botar, versículo 8. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Eu já estou caminhando para encerrar, mas eu tenho que partilhar isso aqui com vocês. Jó capítulo 1, versículo 8. Eu vou lhe mostrar uma coisa. Olha o que diz. E disse o Senhor a Satanás, 1:8: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Agora, versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema de ti na tua face. 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás que saiu da presença do Senhor. Presta atenção. Aí o diabo começa a tocar em tudo que Jó tem. Amém? Ele toca nas coisas que Jó tem. Mas por último, o diabo deixa para tocar onde? Ei, irmão? Nos filhos de Jó. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quando toca no teu filho, mexe com você ou não mexe? O diabo sabe. O diabo queria abalar o emocional de Jó para derrubar Jó. E quando Jó recebe todas as notícias, aliás, vamos ler, porque aí vocês vão ver coisa tremenda. Versículo de número 19. Você nunca mais vai ler igual esse versículo. Aí chega a notícia de que os filhos haviam morrido. Que Deus te guarde dessas notícias ruins.
Ok? Até aí tudo bem? Os filhos de Jó morreram. Agora olha o 20, bota o 20. Então Jó, olhe para cá agora. A expressão se levantou. A expressão se levantou não é apenas poética, ela é literal. No hebraico, a ideia que se tem, olhe para cá, é que Jó estava caído no chão. Mas ele só cai no 19. Por quê? Volta para o povo ler o que fala no 19, para ver se eles lembram. Ele só cai no 19, por quê? Aí no 20 ele levanta. No hebraico, a ideia que se tem é essa: ele tomba, ele cai no chão, ele desmaia. A notícia faz ele desmaiar. Quando alguém desmaia, por quê? Porque o emocional foi atingido e a pressão da pessoa. Jó cai e desmaia. Aí quando estão recobrando o ânimo de Jó, tem um que está perto, o chifrudo, e ele vai ficar assim com você. Toda vez que você receber uma notícia ruim, toda vez que alguém te humilhar, toda vez que uma palavra, uma impressão, uma perda, alguma coisa que acontecer na sua vida, vai ter Deus do céu te olhando, mas o capeta, o Satanás, o adversário, vai ficar do lado, só esperando. Aí diz a Bíblia que Jó se levanta, e o que ele faz? Ele rasga o manto, em sinal de tristeza. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou triste. Ele raspa a cabeça, e agora ele volta para o chão, mas não mais para chorar, mas para adorar. Amém, irmãos? Irmãos, preste atenção no que eu vou falar rapidamente. A porta das emoções, ela dá acesso ao espiritual. Por vezes, quando você não está emocionalmente bem, isso afeta a sua vida espiritual, ou não é? O diabo sabe que para mexer na tua vida espiritual, ele não tem acesso. Jó, ele não tinha acesso à comunhão de Deus com Jó. Então onde é que ele mexe? Ele mexe no que pode abalar as emoções, porque se ele abala a emoção, ele abala a comunhão. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, tem dois tipos de pessoas: aqueles que quando estão emocionalmente abalados, se afastam, e aqueles que, como Jó, quando estão emocionalmente abalados, se aproximam. O Satanás perdeu feio. Por quê? Porque quando ele atinge, Jó fecha. Quando Jó fecha, Jó chora porque é humano, Jó sente porque é humano, mas é como se ele estivesse dizendo: as minhas emoções estão guardadas na mão de Deus. E ele se aproxima. Abadash. Glórias. Satanás jogou sujo. É ou não foi? Foi ou não foi? Agora ouça isso, irmão. Na verdade, todas as emoções que você sente estão no seu cérebro. Eu disse aqui esses dias que um irmão que eu conheci, ele dizia que o coração do homem é daqui para cima, porque é daqui que vem tudo. Agora ouça: toda emoção gerará um sentimento. Repita comigo: toda emoção gerará um sentimento. Olhe para cá. Por isso que você tem que ter cuidado com as suas emoções, porque elas geram sentimentos. Pastor, não são a mesma coisa? Não, ouça o que eu vou falar. Emoção e sentimento são coisas distintas. A emoção é uma reação a um estímulo que mexe com você e que não envolve pensamento. A emoção é uma atitude automática, é uma atitude que você sente, você não tem como controlar. Você tem como blindar ela para não virar um sentimento ruim. Porque bom, eu quero crer que você quer que vire. Amém, irmão? Agora, qual é a diferença do sentimento? Presta atenção. A emoção,
ele é diferente do sentimento, porque o sentimento, perdão, a emoção é reação, e o sentimento é uma construção. A emoção você reage, o sentimento você constrói. Então por que é que o diabo tenta atingir tua emoção? Porque ele quer que você construa um sentimento negativo em relação a alguém. É por isso que ele, e agora vem uma palavra que eu ia deixar mais para frente, mas eu vou falar agora. E a pastora disse aqui, ela me disse que falou isso na oração, e eu só ouvindo ela falar, e foi confirmação. O diabo fará de tudo para que você fique contra pessoas que são bênçãos na sua vida, para que você olhe eles como seu rival. Quando eu pregar uma palavra dura aqui, pode ter certeza que o diabo vai soprar no teu ouvido: esse pastor não presta. Ele vai dizer no teu ouvido: esse pastor não presta. Quando eu pregar uma palavra dura, ele vai dizer: foi indireta, sai dessa igreja. Claro que ele quer que você saia. Ele não quer que você ouça, ele quer gerar emoções negativas em relação a alguém. Porque eu ganho o que se você melhorar? Eu não ganho nada. Minha vontade, irmão, é ir embora, é ir para a Europa. Já falei aqui, se isso é uma oportunidade de ser missionário, é ir embora. Eu estou aqui porque Deus quer. Quem está entendendo isso? Estou aqui porque Deus me chamou para fazer isso. Agora, que intenção eu teria de te machucar? É o que o diabo fala para um filho: teu pai aí, ó, tua mãe aí, ó, quer teu mal, e tal. Por quê? Porque o diabo quer jogar emoções contrárias. Ele tem medo de que você continue ouvindo quem é bênção na sua vida. E por onde é que ele entra? Diga comigo: porta da emoção. A emoção, etimologicamente falando, ou seja, na raiz da palavra, ela vem da palavra motor. O que é emoção? Motor, algo que põe em movimento. Se você estiver anotando, anote que eu vou falar. Existem 7 emoções universais. Quantas? Existem mais, mas as universais, existem umas 27. Mas as universais, segundo o psicólogo norte-americano Paul Ekman, as emoções são nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo. Toda vez que algo acontece na sua vida que vem de fora, você vai sentir uma dessas coisas: nojo, ou raiva, ou medo, ou tristeza, ou alegria, ou surpresa, ou desprezo. Agora, pastor, como é que eu faço para guardar a minha mente? Como é que faço para eu guardar as minhas emoções? Querido, 1 Coríntios 2, bota aí por favor. Se você quiser abrir, pode abrir. Versículo de número 16. Aleluia. Deus está nesse lugar. Esta palavra você vai tomar posse. Porque 1 Coríntios 2, 16. 16. Olha o que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Levante a sua mão e declare e diga: eu tenho a mente de Cristo. Levante a mão para o irmão do lado e diga: você tem a mente de Cristo, meu irmão. Olha para ele e diga assim: então não me olha de rabo de olho. Fala para ele: não me olha de rabo de olho. Aleluia. Amém? Como é que eu posso proteger as minhas emoções? Só tem um jeito: deixando a mente de Cristo tomar conta da minha mente. Amém? Agora olha o versículo 13. Vamos voltar para o 13? Aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14, você vai entender. Ora, o homem natural, o homem guiado pelas emoções, que constrói sentimentos ruins, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora olha o 15, irmão. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Entendeu não? Quem é espiritual diz assim: isso aí é coisa do adversário. Eu estou sentindo que aquele olhar não foi dele, aquela palavra não foi dela. Eu estou percebendo que tem alguma obra aí tentando atingir a minha emoção, mas eu não vou permitir, porque eu tenho a mente de Cristo. Amém? Então ouça, não é o que eu sinto, é o que te guia, que faz a diferença. Se você puder anotar, anote isso. Não é o que você sente, é o que te guia que faz a diferença. Não é o que eu sinto, é o que me guia. Por quê? Porque eu posso na hora sentir nojo, eu posso na hora sentir raiva, eu posso na hora sentir surpresa, tristeza, desprezo. Algo pode vir me abalar, mas quando isso entra e quer começar a construir um sentimento dentro de mim, eu não permito. Por quê? Porque o que eu sinto não vai determinar, é quem me guia, e quem me guia se chama Espírito Santo de Deus. Quanta coisa boa você pode perder na vida se você for guiado por suas emoções ou pelos seus sentimentos. Quanta coisa boa você vai perder na sua vida. Você vai perder boas amizades, você vai perder gente boa do teu lado, boas oportunidades, porque você foi guiado por suas emoções. E quem é guiado por emoções e constrói sentimentos ruins, só perde e não ganha. Ter a mente de Cristo, o que significa ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é ter as emoções de Cristo e gerar sentimentos iguais ao de Cristo. Cristo não tem ódio, Cristo não tem rancor, Cristo não tem vingança. Quem está entendendo isso? Ter a mente de Cristo é ter as emoções de Cristo e ter sentimentos iguais aos de Cristo. Eu vou te falar uma coisa aqui importante, preste bastante atenção. Quando você recebe um elogio, olhe para cá. Quando você recebe um elogio, o que você sente? Pastor, eu não sinto nada. Só se você for um poste, ou uma pedra, uma coisa inanimada. Não, pastor, fala que eu estou bonito e eu sei que eu sou feio. É mentira. Não estou falando só desse elogio, não. Nenhuma área que você goste. Por exemplo, o irmão falou, Amarildo pintou. Aí o marido chega e pinta, aí a pessoa olha e fala: rapaz, ficou maravilhoso, ficou legal. Eu tenho certeza que dentro dele ele sente uma alegria. Ou não sente? Sente. Não é vaidade, é uma alegria. Sim? Agora preste atenção, ou qualquer outra coisa que você faça, em alguma área, não importa. Agora ouça isso. Escute o que eu vou te falar. Preste atenção. O que você sente na hora do elogio é uma reação involuntária, você não controla isso. Você sente. Estou falando elogio, mas podia ser um xingo, alguém te xinga ou esculhamba seu serviço. Fala: rapaz, que porcaria você fez aqui, está horrível. Dentro você sente uma coisa ruim, uma raiva ou uma tristeza, porque a pessoa não teve jeito de falar. Ou seja, não é porque você quer, você não controla. Só que preste atenção, você precisa ter cuidado com isso. Sabe por quê? Preste atenção. Porque muitas vezes o que a pessoa falou está ligado à visão que ela tem de você, ou está ligado à visão que ela criou a respeito de você, ou que realmente, do que é, realmente talvez o trabalho ficou ruim, mas ela não soube se expressar. Agora, escute o que eu vou falar. O que você sente só vai se transformar em um sentimento se você permitir. Se você receber um elogio e esse elogio apenas te alegrou, se ele virar vaidade, é porque você deixou virar vaidade. Eu me lembro de um irmão que ele dizia assim para mim: rapaz, quando Deus me exaltar, quando Deus me levar para as nações, ele falava assim, e que eu for grande, eu peço a Deus para Ele não deixar eu ficar soberbo. Já estava, né? Aí eu olhei para ele e falei: rapaz, Deus não faz isso não, porque a soberba quem controla é a gente. Não é Deus que não deixa você ficar. Eu é que não permito que aquela soberba se construa dentro de mim. Da mesma forma, quando alguém detona o meu trabalho, eu sinto uma raiva, uma ira, mas eu não posso permitir que aquilo se transforme em algo e me derrube, me destrua. Amém, igreja?
Porque às vezes a pessoa não gosta de você, não é do seu trabalho, é de você que ela não gosta. Você pode fazer a pintura mais linda do mundo, não vai prestar, porque ela não gosta de você. Você está entendendo, irmão? E aí você não pode permitir que o diabo crie rancor. Você apenas tem que orar e entender que é uma pessoa carente da graça e da misericórdia de Deus. Quem está entendendo isso? Eu finalizo. Preste atenção. Quando você vê alguém torcer um bico para você, quando você vê alguém fingir que você é irrelevante, quando você discute com sua esposa, com seu esposo, é inevitável que você não sinta alguma coisa, porque as suas emoções estão à flor da pele. Agora, guarde as suas emoções. Sabe por quê? Porque é através das suas emoções que o diabo vai tirar tudo que ele quer tirar de você. Quer ver uma coisa? Pessoas que caem em golpes, muitas vezes elas caem em golpes por ambição, mas às vezes por emoção. Ouviram isso? E aí tudo é roubado da pessoa por causa de um momento emocional. Nós temos que ter muito cuidado hoje com a internet. Sim? Sim? E com os meios de comunicação. Sabe por quê? Porque as pessoas estão explorando o emocional das outras. Você sabia que tem livros que ensinam como manipular? Como mexer no emocional? Existem métodos, estratégias para fazer isso. Esses dias eu vi um camarada falando uma profecia que, meu Deus, ele parecia um ator. E ele disse: olha, eu vejo no cemitério, eu vejo meu Deus, um champanhe, olha como estoura. Aí a pessoa, chega, me arrepiei. Ele ainda, olha como estoura. Aí a pessoa se emociona. Cuidado. Esses dias eu vi uma estelionatária, que chama, que roubou um monte de dinheiro. Na verdade, mentalmente ela conseguiu fazer a cabeça, usando a emoção, sabe? Conseguiu rapar dinheiro da pessoa. Temos que ter cuidado. E o diabo pode roubar com simpatias gospels, palavras de efeito. Nós temos que ter muito cuidado, irmão. Político também fala bem, não é? Eu já me arrepiei, vou confessar meu pecado, vendo um político dando, eu também já me arrepiei. Agora, muitas vezes ali só é para ganhar o povo. Escute isso: se você for guiado por suas emoções, Satanás vai roubar de você o que ele quer roubar. Preste atenção, o diabo, guarde as suas emoções, porque se você der espaço para as suas emoções, o diabo vai entrar por elas e vai afastar pessoas boas e atrair gente ruim. Ouviu isso? Através das suas emoções, você afasta pessoas boas e atrai gente ruim. Porque às vezes gente ruim fala o que você gosta de ouvir, e às vezes a pessoa é boa, e só porque está te dizendo as verdades, você afasta ela da sua vida, quando na verdade ela é bênção para você. Escute, quando você é guiado por suas emoções, ouça isso agora, você entra onde deveria sair, e você sai de onde deveria ficar. Quando você é guiado por suas emoções, vou repetir, você entra muitas vezes de onde deveria sair, e sai de onde deveria ficar. Quem está entendendo isso? Eu falo sempre uma coisa, irmão, tenha muito cuidado. Inclusive, tem um aplicativo da igreja, e no aplicativo tem a história, nossa história, isso é a história da igreja, sei lá como é que está lá, nossa história, nossa história. Aí lá está como foi que a igreja nasceu, sabe por quê? Eu vou te ensinar uma coisa. Vai congregar numa igreja, procura saber a história, como é que nasceu, de onde foi, como é que surgiu. Porque às vezes você chega num lugar, recebe uma profetada, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. Deixa eu te falar, irmão, muitas vezes nós estamos emocionados e não avivados. Eu tenho uma palavra de Deus, eu oro para Deus não emocionar a igreja Manancial, mas para Deus avivar a igreja Manancial. Amém? Eu finalizo dizendo que muitas vezes nós permitimos que as nossas emoções façam a gente se empolgar, se precipitar e consolidar alianças que não era para a gente consolidar. Pastor, como é que eu vou saber? É simples.
Ouça o que eu vou falar. Só tem um jeito de conhecer a Deus: passando tempo com Ele. Só tem um jeito de saber a vontade de Deus: perguntando ela, estando disposto a ouvir ela. Porque é difícil Deus falar quando você já decidiu o que você quer fazer. Anota isso. É difícil Deus falar quando você já decidiu o que você quer fazer. Por isso, seja sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Não se emocione. Essa semana eu ouvi uma palavra, eu vou ter que falar aqui, me desculpe. Uma pessoa disse assim: eu não estou descrendo não, tá, irmão? Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você entra na igreja, se converte, sai. Entra, sai. Entra, sai. Entra, sai. Isso não é conversão, isso é emoção. Aí uma pessoa que já entrou, perdi as contas. E outra coisa que eu vou falar logo. Vou falar porque, irmão, eu quero ser aquele pregador chique, que fala baixo, mas eu não consigo. Eu já tentei, mas ouça. A pessoa chega na igreja, cheia de batidão, boné para trás, não sei o que. Com uma semana, está de terno, gravata, com a Bíblia gigante, já pregando. E é mais crente que todo mundo. Isso não é conversão, isso é emoção. 3 meses, está fora da igreja de novo, vestindo a mesma roupa, usando a mesma droga. Por quê? Emoção, irmão. Agora ouça o que eu vou falar. Aí a pessoa entrou. Aí a pessoa disse assim: olha, fulana agora está crente de verdade. É porque? Porque tirou as unhas. Sabe o que eu não disse? Emoção. Entrou na igreja, já entrou umas 68 vezes. Falo mesmo. Aí entrou, um mês na igreja, já tirou as unhas, porque agora... eu disse, dá uns dias aí, não é maldição não. É porque, irmão, conversão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Gente que muda de fora para dentro não é conversão, é emoção. E o que tem a ver isso? Eu mando minha esposa, bote unha, bote batom, bote brinco, eu que mando. Fique bonita. É, não, irmão Corno? Irmão Corno tá... É. Por quê, mulher? Pare com isso, pare de emoção. Sua emoção não te muda, tá? Sua emoção não te firma. Mas fulano é assim, eu respeito. Agora, irmão, entenda uma coisa, eu tenho que te alertar. Muitas vezes a pessoa toma atitudes precipitadas, se casa logo, né? Muitas vezes aceita propostas, ofertas sem antes consultar a Deus, por causa do momento de necessidade. Eu finalizo dizendo uma coisa para você: guarde as suas emoções. Diga para o irmão do lado: guarde as suas emoções. Eu finalizo dizendo uma coisa: Satanás, já falei isso, vai tentar te ferir contra quem é bênção em sua vida. Tenha cuidado com isso. O medo entra através das emoções, e o diabo sabe disso. E por que o senhor está falando isso? Porque eu falei esses dias, tem gente que tem medo de tentar de novo. Não tenha medo. Amém, irmão? Tenha muito cuidado quando você estiver fragilizado, ferido, cansado, desanimado, carente, preocupado. Pegou essa? Vou repetir: cuidado quando você estiver fragilizado, ferido, cansado, desanimado, carente, preocupado e com raiva, porque é nessa hora que o diabo vai explorar as suas emoções para você tomar atitudes e perder a bênção. Eita, meu Deus. Não importa se as pessoas que te feriram, não importa de quem veio, não. Lembre-se, eles são humanos, podem ter dado brechas para o inimigo,
O adversário sempre vai aproveitar para usar quem dá brecha, mas você não tem que lutar contra carne e sangue. Entrega na mão de Deus e guerreia contra o adversário. Não confie nas suas emoções, porque confiar nas suas emoções é construir uma casa em areia movediça. Tem dias que você vai acordar de paz em paz, de bem com a vida, de bem com o cachorro, de bem com a casa, ou não é? Que nada vai te esquentar, nada vai te tirar paz. Tem dia que você vai acordar parecendo que tem 1 milhão na conta, e no outro dia você vai acordar ansioso, preocupado, nervoso, abatido, angustiado, com TPM, parecendo que casou com capeta. É ou não é? Por quê? Porque emoções são assim. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Emoções, e você não pode permitir que isso construa sentimentos. Ah, hoje eu acho que esse marido é um capeta, vou largar ele. Não faça isso. Escute, eu finalizo o último versículo, Mateus 28, coloca aí. Toma posse disso. Pastor, hoje eu acordei naquele dia, eu não aguento nem minha voz, eu estou aguentando, nem me olhar no espelho. 28, 20. Não importa, recebam isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Agora pega, ele, Jesus, falou isso: eis que eu estou convosco todos os dias. Aplauda o Senhor. Fica de pé. Guarde as suas emoções. Escute, não importa como você acordou hoje, Ele está com você hoje. Não importa como você vai acordar amanhã, Ele vai estar com você amanhã. Não importa quem te abandonar depois de amanhã, Ele não vai te abandonar. Aprenda, tome posse disso. O Senhor está comigo. Agora eu quero fazer um ato profético para a gente encerrar. O coração aqui representa a alma. Então você vai colocar a mão assim, representando a tua alma, já que a tua alma não pode ser tocada. A tua alma, as tuas emoções. Feche teus olhos. Eu quero que você faça uma oração agora sincera. Porque eu sei, irmão, porque todo dia o diabo ataca as minhas emoções. Todos os dias Satanás ataca você, todo dia. Às vezes, usando situações, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, isso. E você muitas vezes diz assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu quero declarar que uma mudança começa a partir de hoje nesta igreja. Quando eu vi a mensagem para os irmãos, eu não estava brincando, irmãos, eu estava movido pelo Espírito. O diabo usa pessoas para tentar tirar você do sério. Satanás fere você muitas vezes, porque ele quer que você não ore, ele quer que você não busque. Às vezes gente que você ajudou, às vezes pessoas que você estendeu a mão, não sei, no teu trabalho, na tua casa. Talvez você está aqui hoje, mas a tua alma está tão ferida. Talvez você já foi vítima de tantas traições. Talvez você está aqui hoje, as tuas emoções estão tão fragilizadas, que você nem sabe como é que você está de pé. Eu tenho uma resposta: Ele está com você todos os dias. Eu quero que você comece a dizer, para que pedir a Deus, para que Ele te ajude a proteger tuas emoções. Pastor, eu me desviei, eu fracassei, quer dizer que eu fiquei emocionado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Todos nós estamos sujeitos. Eu estou dizendo de você não permitir que a tua vida seja guiada por emoções. Não queira mostrar para as pessoas a tua mudança, não. Viva esta mudança.
Deus falou comigo em casa, sabe o que, irmão? Vai ter cura para a tua alma hoje. Feche a porta para o diabo. Abre a porta para Deus. Abre a porta para Deus. Começa um tempo novo hoje na tua vida, por favor. Comece um tempo novo hoje. Glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim. Ore por mim. Leve, Senhor, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Eu sei que está difícil, mas pede. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por... Cante, estou clamando. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Deus está aqui, levante a tua mão. Irmã Julimar, eu vejo um anjo entrando na tua casa. E eu não sou de falar isso, mas eu estou vendo um anjo resplandecente entrando pela porta da frente. Eu não sei o que é que vocês estão vivendo, mas Deus diz: hoje eu estou entrando com uma providência. Só Deus e vocês sabem o que é. Então fala, Deus, cante. Meu coração está aberto. Fala, Preciso muito ouvir. Preciso muito ouvir. a tua voz. Vem me ajudar. Então Fala, Deus. basta uma só palavra. Fala pro sobrenatural, pro sobrenatural acontecer. Diga: e nada te será. E nada te será impossível. Quantos estão guardando as suas emoções em Deus? Baixinho. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Sim, Senhor, Tu és a minha provisão. Tu és a minha provisão. Em Tua sombra eu descanso. Quem pode dizer só para ouvir? Só para ouvir Tua voz. Então fala, Deus. Meu coração
não está perto. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Então, basta uma só palavra pro sobrenatural acontecer. Será impossível. Só a igreja, para encerrar. Então, meu coração, fala, Deus. Preciso muito ouvir. Muito forte isso. A presença de Deus é forte. Vem me ajuda. Então fala, Deus. Vem. Basta uma palavra pro sobrenatural. Deus está se movendo aqui neste lugar. E nada me será. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, não estaríamos aqui, Senhor. Agradeço. Existe alguém nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus e deseja? Deus está aqui. Será que há alguém nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso? Tem alguém? Há alguém nessa noite que está afastado e quer voltar para Jesus? Se tiver, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que quer dar um passo? Pastor, eu ouvi tudo que o Senhor falou e eu preciso hoje mudar de vida. Você quer hoje? Quer entregar tuas emoções na mão do Senhor Jesus? Se houver alguém que está afastado e quer voltar, ou que não fez aliança e quer fazer, eu quero saber onde você está. Aleluias. Se não há, que o Senhor blinde as tuas emoções. Diga assim: eu vou vencer. Diga assim, ó: eu vou chegar no céu. Domingo estaremos sábado na oração, mas domingo não perca. O que vocês vão ouvir aqui, o testemunho, vai ser para glorificar de pé. Vai ser para glorificar de pé. Amém, igreja? Muito obrigado, Senhor. Nos leva em paz. Nos protege. Nos livre do mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E que o Senhor te dê a paz. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?